Boa noite. Boa noite, Deise, Isabela, Indiara, Fernanda, Gisele, Maria, Liz. Como vocês estão? Quem vai abrir a câmera para ficar junto comigo? Com a câmera ligada, a Deise já abriu. Só esperar as meninas chegarem para a gente começar aqui o nosso encontro, mas antes eu quero conhecê-las. Da onde vocês estão falando? Tem alguém aqui do Rio? Eu sou de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mais alguém aqui é do Rio Grande do Sul também? Indiara também é do Rio. Vamos interagir, meninas. Vamos chegando já falando que é assim que vai ser bom o nosso encontro de hoje. Isabela falou que não está conseguindo abrir o microfone. Eu te enviei um convite para ligar o som, ver se vai. Elizabeth, Belém do Pará. Estamos aí Boa espalhadas. noite, Boa noite, Gisele, tudo bem? tudo bem? É Brenda, né? Isso, prazer conhecê-las. Animada aqui Brasil. para o nosso momento, para nossa aula. Vai ser muito. É, eu entrei hoje, ainda estou meio que por fora, mas vou pegar o. Você já vai chegar chegando. Sim. Eu vou esperar só mais 2 minutinhos para ver se vai entrar mais alguém, tá bom? E a gente já começa. Mas eu vou me apresentar. Bom, comecei a minha trajetória empreendendo, né? Então, eu trabalhava com vendas. Eu comecei vendendo doce na escola, depois eu vendia roupa e tive loja feminina. Só que eu tive um porém, eu acabei não dando certo em nenhuma dessas empreitadas, né? De vender roupa, doce, porque eu era muito ruim de vender. Eu tinha muito desafio em vender, eu travava. Então, para vocês terem noção, a primeira loja que eu tive, né, uma loja virtual que eu criei ali, juntei o dinheiro para comprar as roupas. Quando eu fui vender, eu fiquei travada e com medo. E aí eu falhei. E aí, quando eu montei a minha empresa, eu já tenho uma empresa, a gente atende clientes no Brasil e Estados Unidos. Hoje eu tenho essa empresa, time. E aí eu falei, para eu montar um negócio, eu vou precisar vender. Eu vou precisar desbloquear esse medo de vender, né? Eu vou ter que aprender a me vender, a me posicionar. E aí foi onde eu comecei a atrair cliente, comecei a crescer. Mas tudo veio do digital, né? Então, só para trazer aqui esse ponto para vocês, hoje eu ensino sobre marketing, é por isso que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho, né, do que eu aplico todos os dias. O que eu vou falar aqui não é nada teórico, não é nada aquele conteúdo técnico que a gente nunca vai utilizar. Não, a ideia aqui é pegar um conteúdo que eu aplico todos os dias aqui no meu perfil e de vários profissionais e que dá muito certo. Então vai ser um conteúdo bem mão na massa mesmo, para a gente chegar e amanhã tá todo mundo aplicando, tá? Antes da gente começar, eu vou começar a apresentar minha tela, tem meninas chegando, prazer conhecê-las. Eu quero só entender aqui hoje quem cria conteúdo assim no perfil para trazer cliente, quem já mexe no Instagram. Tem alguém aqui que já cria conteúdo, já posta alguma coisa? Pode ser até sobre outro assunto, mas tem alguém que já posta? Indiara cria, tem mais alguém? Quem quiser falar, esse é o momento da gente interagir mesmo. Boa noite. Hoje eu crio conteúdo, sou Fernanda Chaga, e eu crio conteúdo para a rede social do meu irmão, Autoescola, e para uma amiga minha da área de leste e sobrancelha. Legal, então você já tem experiência em duas áreas diferentes. Sim. Show. Perfeito. Eu acho que a Nayane ia falar. Sim, boa noite. Então, eu crio conteúdo, sim, na questão mais da igreja, do ministério, só para isso mesmo. Tá, perfeito. Temos social media aqui, Fernanda. Elizabeth é infoprodutora.
Legal, então tá a maioria criando. Quem aqui ainda não cria e vai começar a partir de hoje? Opa, assim que é bom. Gleice, Gisele. Deise também é social media. Gente, quantas social media nós temos aqui? Temos mais social media? Deise, Fernanda. Show de bola, meninas. Muito bom conhecê-las. Vamos começar então, porque eu sou uma pessoa muito prática e eu gosto já de ir trazendo conteúdo. Qual foi o tema que a gente trouxe aqui para o nosso encontro de hoje? Como usar o Instagram para trazer clientes, tá? Hoje eu tenho uma empresa de marketing, né? E além disso, eu faço conteúdo de outros profissionais também. E o meu serviço de social media não é um serviço barato. É um serviço que às vezes a gente cobra 15 mil num contrato, né? De 3 a 15 mil, 20, às vezes até um pouco mais. Claro, não cheguei aqui agora, foram aos poucos que eu fui crescendo os valores e tudo. Mas hoje eu posso dizer para vocês que é através do Instagram que eu consigo trazer clientes. Então, a ideia desse encontro aqui é, primeiro, a gente entender como o Instagram pode trazer mais fechamento em vendas. Tanto para vocês, tanto... Brenda, eu vou fazer a parte de social selling, de vendas, e vocês vão estar lidando o tempo todo com vendas. Então, a gente precisa enxergar o Instagram, de fato, como esse canal de aquisição de cliente. E é basicamente o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, a gente vai trazer uma parte de conteúdo de slide e depois eu vou para a parte mais prática com vocês. Vão anotando, qualquer dúvida, vão levantando a mão e pode falar, tá, gente? Aqui é um encontro, um bate-papo mesmo, tá? A ideia é a gente ter essa troca juntas. Então, como eu falei para vocês, eu sou empresária, estrategista, mas eu comecei do zero, né? Não vim de família rica, então eu realmente comecei do zero a minha jornada no digital. E se não fosse pelo Instagram, se não fosse pelas redes sociais, eu não teria conseguido fechar cliente, montar time. Então, de fato, eu falo para vocês que o digital me fez ter esse crescimento. Então, por isso que eu falo, gente, Instagram, ele pode ser um canal muito grande para você gerar venda para outras pessoas, tá? Às vezes a gente não acredita muito, como que eu vou conseguir fechar cliente para as pessoas através de direct, através de venda? Mas, gente, é possível. E foi assim que eu fiz. Então, eu já atuei em projeto com Coca-Cola, Multishow, Melissa, algumas empresas grandes aí no mercado, mas o foco não é falar sobre mim, eu só queria me apresentar para vocês. Então, Brenda, vamos lá. Então, eu estou dando o meu exemplo aqui de negócio. Comecei do zero, não tinha muito networking, né? Então, não conhecia tantas pessoas e eu precisava fechar contrato com cliente. O que eu fiz? Comecei a vender através do Instagram. Então, quais são os 3 pilares do Instagram que agenda todos os dias? Que tem reunião, que tem fechamento, que tem pessoas interessadas. Primeiro ponto aqui, o posicionamento estratégico. Então, isso aqui é um ponto para vocês olharem, tanto se vocês estiverem criando conteúdo, tanto se vocês estiverem atuando na parte das vendas, né? Social Seller, SDR, de outros profissionais. Porque, às vezes, tem pessoa que vai falar assim, mas eu não vendi esse mês, então a culpa é da minha vendedora, da minha social seller. Eu falo vendedora que tem vários tipos, né? SDR, BDR, social seller, estou falando no geral vendas. Culpa da vendedora que não vendeu bem. Às vezes, é o posicionamento também que está desalinhado. Então, quando a gente fala de Instagram, a gente precisa ter um perfil organizado, um perfil estratégico, que a pessoa vai chegar lá e vai falar, opa, que legal essa profissional, gostei do conteúdo dela. Então, esse posicionamento é crucial para a gente fechar bons clientes, tá? Para a gente gerar venda. Então, é aqui que começa. Segundo pilar, conteúdo. A gente vai entrar mais em cada um deles. O conteúdo. Brenda, eu quero trazer cliente, eu quero focar realmente na parte SDR, vendas. Então, eu preciso criar um conteúdo que vai atrair esse cliente. Porque é assim que ele vai nos conhecer, gostar e, de fato, querer fechar conosco. Então, eu me posiciono como uma boa profissional no meu perfil, começo a criar conteúdo e as pessoas vão começar a chegar, onde a gente tem o funil de conversão no direct.
onde a gente começa a trazer o quê? Pilares de venda. Funil, tá? Antes da gente continuar, eu queria ouvir aqui duas pessoas. Tem algo que eu faço que basicamente é o seguinte: eu sempre falo que para a gente alcançar um objetivo profissional, pessoal, é muito importante que a gente tenha alguma meta. Então, como assim? Brenda, a minha meta é ter 2 clientes. Eu estou começando agora na profissão, eu quero pelo menos ter um cliente. Brenda, eu já trabalho na área, eu quero alcançar esse marco aqui de salário mensal, de faturamento mensal. Eu queria que 2 pessoas, será que a gente vai ter 2 pessoas para compartilhar um objetivo de 2025? Eu posso falar? Yara, claro. Boa noite, tudo bem? Também trabalho como social media. Eu tenho a meta, né, de chegar a 10 mil por mês. Eu nunca consegui chegar nisso. E o meu maior desafio, na verdade, é chegar em, como você falou, né, você atende clientes de alto valor. É chegar nesses clientes. Eu tenho atraído clientes que eu estou num ticket muito baixo, e mesmo assim eles não têm dinheiro para pagar. Assim, o maior, né, a objeção, né? É que falam que não tem dinheiro para pagar, ou que está se organizando para poder pagar. E aí eu me sinto frustrada, né? Porque assim, já estou cobrando um valor baixo. Aí chega clientes até mim que falam que tipo, não tem dinheiro para pagar. Então, acho que isso tem me deixado bem desmotivada. Perfeito, muito obrigada por compartilhar e eu falar sobre isso, Indiara. Porque quando a gente. Só para entender, esses clientes que você tem hoje, que você faz reunião, são de indicação ou pelo Instagram? Como que você chegou nesses clientes? Entendi. O que eu tenho hoje, eu atualmente só estou com uma, e foi de indicação, mas os que chegaram foi através de impulsionamento no Instagram, né? Ou produção de conteúdo, que a única vez que eu consegui realmente, né, focar para criar conteúdo direto foi os 30 dias do mês passado. E também fazer esse impulsionamento, aí consegui realmente ter pedidos na verdade, no WhatsApp, mas mesmo assim eles não fecham. Eu faço um trabalho de follow-up e tudo mais, mas mesmo assim ainda não consigo fazer com que eles fechem, né? Tá, perfeito. Eu vou falar sobre isso. Vou só ouvir uma outra pessoa para compartilhar a meta e a gente vai trabalhar em cima disso. E o que eu quero combinar com vocês? Que a gente escreva uma meta aqui. Então, a gente está falando que o Instagram pode gerar venda. Então, exemplo, a Indiara, ela sabe que ela quer alcançar os 10 mil por mês. Primeiro ponto, primeiro a gente define a meta. E aí depois a gente vai pensar como a gente vai chegar nessa meta. Vamos fazer esse desafio aqui de escrever uma meta? Pode ser de faturamento, pode ser de quantidade de clientes. Faturamento é legal porque a gente consegue ter uma média. Brenda, eu estou começando agora, eu não faturo nada, não tem problema. Mas qual é a primeira meta? Então, qual é a segunda pessoa que vai compartilhar aqui conosco uma meta? Pode ser eu? Claro. Eu tenho uma meta pessoal também de 10K, mas eu tenho uma meta também de conseguir trazer mais uma pessoa para trabalhar comigo, no caso, a minha filha, porque ela tem bebê pequeno, então eu gostaria muito que ela trabalhasse em casa também, para também conseguir acompanhar o crescimento do bebê dela. Então, só que a minha grande dificuldade é eu não consigo dar conta. Atualmente, de gestão de Instagram, eu tenho 2 clientes. Até eu consigo cobrar um valor bom mensalmente, sabe? São 2 clientes fixos que eu já tenho há mais de um ano, os 2. Mas, além desses 2, eu não consigo assumir mais demandas, sabe? Eu tenho dificuldade em, como é que eu vou dizer? Eu precisaria delegar ou ter uma estratégia para mim conseguir assumir mais contas, sabe? Por isso que agora eu estou focando em, além dessas 2 gestões de Instagram, eu quero trabalhar como vendedora, né? Closer ou SDR, porque eu acho que vai ser mais fácil de eu conseguir assumir mais clientes. Não sei, mas eu tenho essa dificuldade, sabe, de assumir muitas demandas. Perfeito. Hoje, como é a sua rotina, mais ou menos? Só para eu entender um pouco.
Por alto, Brenda, você tem filho pequeno, não tem? Só para entender um pouco a Tenho. rotina. Eu tenho um filho de 7 anos, daí é casa, é filhos, né? Meio turno ele vai na escola, e daí eu passo o dia envolvida com essas duas contas, porque daí eu faço tudo, é design, né? Edição, é criação de conteúdo, é... e daí agora mais esse treinamento que eu tô fazendo com a Max, né? Perfeito. Então, vamos lá. Desafio aqui para todas, colocarmos a meta. Eu vi que aqui teve muita gente que falou 10K, então eu vou colocar o desafio geral 10K. Se você já fatura 10K, coloca um a mais, e se você deseja faturar 10K, vamos colocar 10 mil. Só que só tem um ponto aqui da nossa meta. É importante que seja algo que tenha tempo para acontecer. Então, até quando a gente quer alcançar essa meta? Qual é o dia? Então, cada uma vai escrever. E por quê, gente? Isso aqui não é porque eu acho bonito escrever meta. Quando eu comecei a empreender, eu falei para vocês que eu era péssima em venda. Hoje eu me considero boa, por isso que eu tô aqui falando com vocês também. Mas eu era ruim em venda. E aí eu li um livro, comecei a estudar sobre neurociência. E aí tinha um rapaz que falava, Napoleão Hill, um autor muito famoso. E ele falava assim: tenha metas bem definidas. Coloca uma meta específica. E aí eu lembro que eu peguei meu caderninho na época e coloquei: eu quero faturar 5 mil. Para mim, naquela época, 5 mil já era muita coisa. E eu lembro até hoje o dia que eu coloquei. Dia 23 de maio, quando eu comecei, né? Eu coloquei o dia certo. E até o horário que eu tinha que bater a meta, tipo assim, até meio-dia. Sim. E foi engraçado, gente, que as coisas aconteceram. Eu corri atrás, é claro, mas eu tinha uma meta me direcionando. Então, a ideia é que a gente tenha uma meta, a gente tenha algo específico para a gente agora trilhar hoje o nosso conhecimento, a nossa aula aqui, de forma que você sabe que saindo daqui você vai aplicar para alcançar essa meta. Então, desafio lançado, todo mundo já preenche a meta. E vou só trazer 2 pontos aqui para Indiara e para Daisy. Indiara, foca bastante hoje, a gente vai trazer sobre posicionamento. Por quê? O nosso posicionamento, ele dita o cliente que a gente tem. Isso para todas. Então, quando a gente quer atrair um cliente melhor, quando a gente quer atrair pessoas que paguem melhor, a gente precisa mudar a forma como a gente fala, o tipo de conteúdo. Então, exemplo, quando eu comecei, eu cobrava um valor mais baixo. Quando eu quis mudar, falei, não, eu quero pegar pessoas melhores, que vão me valorizar mais, que vão pagar melhor pelo meu serviço, eu comecei a me vestir diferente. E não precisa ser blazer, não precisa. É porque eu gosto, eu sempre fui apaixonada. Mas não precisa. A questão é, eu parei de ficar só falando com clientes que não iam me pagar. Então, eu parei de falar para pessoas que estavam começando do zero, porque o seu cliente, o nosso cliente, né, que vai pagar o nosso serviço de social selling, de social media, ele precisa ter um valor para investir no nosso trabalho. Faz sentido? Então, a gente precisa pegar alguém que tem esse valor para investir. Então, a gente vai se posicionar diferente. Então, toda vez no nosso Instagram que a gente não está conseguindo chegar no público certo, não está vindo pessoas e as pessoas não estão comprando, provavelmente o nosso posicionamento está errado. A forma como a gente se comunica, o que a gente fala, o tipo de conteúdo que a gente aborda, e a gente vai entrar. Depois eu posso até analisar o perfil aqui para a gente entender esses pontos. Então, a gente vai falar aqui sobre posicionamento. E Daisy, só um ponto aqui, você tem 2 clientes de gestão, por isso que eu te perguntei da sua rotina. Porque sendo mãe, empreendedora, é diferente de, por exemplo, uma pessoa que não tem filhos. E é diferente de uma pessoa que mora com os pais. Ou que a pessoa. Entendeu? Cada um tem uma rotina. Não tem. A rotina é perfeita igual para todo mundo. Cada um tem seus problemas e desafios. Por isso que eu perguntei. Para não ter comparação de rotina. Às vezes tem uma pessoa que vai pegar mais cliente e outra menos, porque são rotinas diferentes e tá tudo bem. Só que só um ponto, você tem 2 clientes de gestão. Eu tenho certeza que organizando aqui a estratégia de organização com esses clientes, você consegue pegar mais clientes tranquilamente na sua rotina atual. E além disso, com esse projeto ali por fora também, nesse projeto com a Max, que é muito lucrativo, que é uma profissão muito lucrativa também. Então, eu colocaria até aqui já um objetivo para rever e olhar a agenda. Talvez separar por dias. Isso aqui, gente, eu estou falando para
para uma pessoa, mas não é para uma, é para todo mundo, né? Para a gente ir aplicando de forma mais prática, mas eu vou voltar nos pilares que a gente estava falando. Mas só para bater o ponto aqui, exemplo, isso aqui é algo que pode servir para todas vocês. Colocar, às vezes, o dia da semana para uma tarefa em específico. Então, segunda-feira eu vou fazer reunião com clientes. Então, exemplos, tá? E vocês vão personalizando para a rotina de cada uma. Tem pessoas aqui que são social media também, tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que talvez trabalhem em outro lugar e estão mudando de profissão. Então, cada um vai ter as suas tarefas. Mas, por exemplo, segunda, reunião com cliente. Aí, terça-feira, eu vou organizar os conteúdos. Quarta-feira, eu vou fazer todos os follow-ups e organizar a agenda. E a gente coloca por dias as tarefas e por blocos de tempo. Porque se a gente deixa, eu tenho que fazer isso aqui hoje, várias tarefas. E aí, às vezes, não dá conta de fazer naquele dia. Aí passa uma semana, quando a gente vai ver, a gente não fez nada de muito produtivo. Porque passou. Isso é normal para todas nós. Se a gente não organizar, acaba que a gente pega, vai lavar uma louça, aí faz uma coisa ali, aí responde o cliente no WhatsApp, aí quando vai ver, opa, peraí, o follow-up que eu tinha que fazer eu não fiz. O conteúdo que eu tinha que fazer eu não fiz. Então, organizando a agenda, tenho certeza que você consegue pegar 2 mais 3, 4 clientes de gestão, tá? E de uma forma tranquila, organizando melhor a agenda e os processos com os clientes, tá? Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, então todo mundo escreveu a meta, todo mundo comigo? Só fazem assim só para eu saber, que eu tô vendo vocês. Show de bola. Então, a gente fala de posicionamento. Então, o que você precisa analisar para saber se o perfil do teu cliente ele tá bom para vender? Se tem posicionamento, se o perfil tá organizado, se o perfil tá bonito, né? Não é só bonito, mas a gente vê que é um perfil profissional. Não é aquele perfil que a gente vai postar qualquer coisa no Instagram. Posicionamento. Segundo, conteúdo. O conteúdo é a forma que a gente tem para atrair os clientes. Então, sabe a melhor forma de vocês conseguirem vender no perfil dos clientes de vocês, fazer mais comissão de venda? Se essa pessoa produz bom conteúdo. Exemplo, a Max. Vocês acompanham a Max. Ela gera muito conteúdo. Todo dia eu acordo com o Max postando story, postando vídeo. Ela está toda hora aparecendo para as pessoas. Então, se vocês entrarem no perfil dela para fazer uma venda, vocês vão ter muito mais facilidade do que se trabalhar no perfil da pessoa que não posta. Então, por isso que a gente fala muito sobre essa questão do conteúdo, tá? E aí tem erros de um perfil, né? Quais são os erros do perfil que você pode estar cometendo no seu ou no teu cliente que não gera venda? Sabe aquele perfil genérico que fala para todo mundo? Brenda, eu falo para todo mundo, eu posto conteúdo da minha vida, da minha rotina como mãe, como empreendedora. Amanhã eu posto uma receita, que eu vou postar uma receita que eu achei legal. Sabe aquele perfil genérico? Isso não funciona mais. Antigamente, em 2020, a gente podia até ter resultado assim, mas as pessoas hoje elas são muito chatas com o Instagram, elas querem seguir alguém que elas acham que pode ajudá-las. Então, exemplo, vocês veem a Max e falam, poxa, é legal o perfil dela, um perfil bonito, estruturado, ela produz conteúdo, ela passa credibilidade, na verdade. Quando a gente vê a Max, a gente vê uma pessoa que tem credibilidade. Mas por quê? Porque ela tá tendo estratégia. Ela não tá postando por postar. Ela tá postando ali as coisas com estratégia, os conteúdos com estratégia. Outro erro, falta de rotina de stories. Pessoa que não posta story tem mais dificuldade em vender. Então, vamos trazer aqui para o nosso mapa mental, tá? Brenda, vamos de forma prática. Essa estratégia aqui eu peguei numa mentoria avançada, né, que eu participo. E é uma estratégia muito simples de story, mas que ela gera muita demanda e agendamento no direct. Qual é essa estratégia? Isso é uma das estratégias que a gente pode utilizar. Não todos os dias, é claro. Eu vou explicar para vocês como utilizar. Toda segunda-feira não. Segunda-feira, não são todas, claro, para não ficar a mesma estratégia toda semana, mas numa segunda-feira às 9, a gente vai fazer um story. Só que esse story,
ele tem que ser certinho nesse método. Vocês podem testar semana que vem, na segunda-feira, e me contar. Esse story, vocês vão colocar com uma foto, tanto do perfil de vocês ou do perfil do cliente. Vocês podem indicar que ele faça isso, tá? Vocês vão botar um story com uma foto. Isso aqui, vamos lá, se for pessoa, profissional, tá? Eu tô falando de pessoa, tipo, Brenda é uma profissional, tá? Indiara é uma profissional, uma marca pessoal. Se for esse caso, vocês vão colocar uma foto de fundo. Não precisa ser foto profissional. Aquelas fotos de estúdio, não precisa ser uma foto profissional. Pode ser foto em viagem. Pode ser foto, como for, tá? E a gente vai colocar uma frase só. Exemplo. Aí a gente vai personalizar para as áreas diferentes. Vou falar exemplo de social media, porque tem muitas social media. Topa uma call comigo, onde eu vou te mostrar as principais estratégias de conteúdo que estão trazendo vendas para os meus clientes. E aí vocês vão colocar uma reação do story ou uma enquete. Então, voltando. Que estratégia é essa? É uma das estratégias que a gente utiliza. Só que tem um porém aqui, tá? Nessa segunda-feira, o que a gente precisa fazer? Não pode ter nenhum story anterior. Então, vamos supor que essa segunda-feira você vai colocar em prática essa estratégia de story. Então, você vai entrar no seu perfil, do perfil do seu cliente, vamos supor, e você vai excluir todos os conteúdos que ele postou antes, assim, no dia anterior. Porque é realmente o hack. Por isso eu tô falando que não é para fazer todo dia. Mas uma vez no mês ou 2 vezes no mês funciona muito. O que acontece com esse tipo de story aqui? Ele vai aumentar o pico de visualizações do perfil. Então, às vezes, a pessoa tem 100 visualizações, ela vai para 200, o dobro. E qual é o foco desse story? Levar para uma chamada. Porque todo mundo que fala, eu quero saber mais, ou colocar na enquete que quer saber mais, o que a gente vai fazer? Chamar no direct. Só essa semana, eu marquei 7 reuniões assim. E orgânica, no mesmo dia. Assim, na hora que eu postei. E nem foi exatamente essa estratégia top. Essa é a melhor estratégia que tem de story, assim. Nem foi essa, porque eu já tinha utilizado semana passada. Então, 7 reuniões. E eu falo que o ticket que a gente vende é um serviço bom. Qual é a porcentagem, o valor que a gente pode tirar? Alto, por uma estratégia muito simples. Então, recapitulando aqui. A ideia desse story é segunda-feira, 9 horas da manhã, sem nenhum story anterior no perfil. A gente vai entrar com uma frase e aí pode ser o que for. Brenda, eu tenho uma área aqui de emagrecimento. Então, exemplo. A minha paciente, exemplo, tá? Eu tô dando exemplos aqui aleatórios da minha cabeça e depois a gente organiza melhor, só para vocês visualizarem a estratégia. A minha paciente conseguiu eliminar 6 quilos comendo doce todos os dias. Você quer ver descobrir qual foi o plano alimentar, qual foi a estratégia alimentar que utilizamos? A minha paciente, um story só, uma foto só. Aqui poderia ser uma foto da paciente antes e depois. A minha paciente conseguiu eliminar 6 quilos comendo doce todos os dias. Você quer descobrir qual foi a estratégia alimentar que usamos? Comenta aqui sim, que eu te envio. Ou seja, a ideia é a pessoa comentar, a pessoa reagir, ter alguma interação. Basicamente, a pessoa levantou a mão. Opa, tem interesse. E aí a gente vai mandar uma mensagem para ela. Primeiro hack aqui para Story. Primeira estratégia de Story. Alguém tem alguma dúvida em relação a algo que eu falei rápido, não deu para entender muito bem? Se tiver, podem falar no chat ou levantar a mão também.
porque às vezes eu vou falando rápido que eu me empolgo. Mas vocês vão falando, tá? Então, essa é a estratégia 1, que é, vamos botar story segunda. Outra estratégia que funciona muito bem para story é a story narrativa. Brenda, por que você está falando tanto de story? Gente, o story é realmente ali a mina de ouro assim, que a gente tem no perfil. O melhor lugar para a gente conseguir trazer fechamento no Instagram é o story, levando para o direct e para o WhatsApp. Porque se vocês pararem para pensar, quantas vezes vocês entram no story de outras pessoas no Instagram? É mais fácil, a gente entra ali, começa a ver as bolinhas e começa a clicar, já é automático. Então, as pessoas hoje elas estão já acostumadas a ver story. E story geralmente é algo mais natural, a gente posta um pouco do nosso dia, a gente posta alguma coisa mais despojada. Então, acaba sendo um conteúdo mais legal também de consumir. Só que no meio desses conteúdos, eu estou mostrando aqui o meu café da manhã saudável. Do nada, eu vou lá e posto uma sequência de venda. E aí, por ser uma coisa mais orgânica, mais natural, atrai venda. Então, segundo story, que a gente utiliza muito, é uma story narrativa, e contando uma história. Então, vocês vão entrar no perfil do cliente e contar uma história que tem a ver com o nicho dele. Vocês querem dar alguma sugestão de nicho aqui nos comentários para a gente trabalhar em cima? Alguma área que vocês estão trabalhando atualmente, que vocês já trabalharam? E aí a gente faz algo em cima disso. Infoproduto, curso de renda extra. Tá, curso de renda extra e beleza. Beleza, só a gente segmentar um pouco melhor qual vai ser a área da beleza. A gente faz esses dois exemplos. Tá. Então, curso de renda extra. Então, a gente tem que entender qual é a narrativa. Vamos utilizar a narrativa de mãe. Vamos colocar assim nesse sentido. Então, a gente começa a contar uma história. Eu vou escrever aqui a história. Primeiro ponto da história é a gente fazer uma pergunta para a audiência. Pergunta. Você que é mãe? Que é mãe? Gostaria de trabalhar em casa, ganhando, faturando mais de 5 mil por mês. Exemplo, tá? Estou dando exemplo aqui porque eu não sei exatamente qual é o curso e tudo, mas mais de 5 mil reais por mês através do celular, através do digital, enfim. Aí a gente coloca já o que? Uma reação para a pessoa clicar ali no story. Aí eu vou para o segundo story. Então, esse aqui, primeiro story. Aí depois eu vou para o segundo story. Aí vamos supor, tá? Eu vou fingir que eu sou mãe, eu vou colocar como se eu estivesse contando a minha história aqui, porque a ideia desse história narrativa é contar a história do cliente de vocês. Pedir para que, ou no seu perfil que você for aplicar para trazer cliente para você, ou no perfil da pessoa que você estiver tomando conta ali da parte das vendas, direct, interação. Então, a ideia é que ele conte a própria história. Então, vamos supor que eu vou falar da minha história, tá? Eu vou inventar aqui para a gente criar. Então, o segundo story. Você que é mãe, gostaria de trabalhar em casa faturando mais de 5 mil reais por mês através do digital? Aí eu vou fazer o segundo. Quando eu tive o meu filho, meu primeiro filho, logo pensei, eu fiquei preocupada de ter que deixá-lo na creche para ir trabalhar. E fiquei pensando, isso aqui eu tô contando uma história, tá? É realmente contar uma história, isso vende. E fiquei pensando, isso é verdade, tá? Eu tô falando com base em cliente, em amigos e tudo. E fiquei pensando se teria alguma forma de ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Porque o meu maior sonho era acompanhar todo o crescimento do meu filho. Então, eu tô contando uma história. Terceira história, eu continuo essa história.
Foi assim que eu conheci o método 360. Vou colocar aqui o nome do curso, exemplo. E percebi que poderia faturar mais, alcançar os 5.000 mensais trabalhando em casa. Eu quero te mostrar a estratégia, ou eu quero te mostrar como eu fiz isso, como eu ingressei nessa área. E pode ser várias formas de falar, tá? Como eu fiz isso. Se você quer saber mais, comenta aqui a palavra eu quero, que eu vou te chamar para conversar. Ou outra sugestão. Aí aqui a gente pode usar uma prova social também. O que é prova social? Depoimento, tá? Depoimento é muito bom para vender. Então, prova social, depoimento. Foi assim que eu conheci o método, né? Como eu falei, eu conheci o método e passei a ter a minha renda extra trabalhando com celular e outras profissionais também. Aí vamos supor que você tenha depoimento de outras pessoas que também estão tendo resultado, coloca nesse story a foto e tudo. E depois uma palavra-chave. Comenta aqui, eu quero. Ou reage aqui, coloca a reação de foguinho para você saber a minha estratégia. Isso aqui, por que isso aqui dá resultado? Porque isso aqui é uma história. E, claro, é ideal você contar a sua história, uma história verdadeira, né? A sua história, você se colocar naquela situação ou do seu cliente. Então, a Isabela perguntou se vai ficar disponível. Sim, sim, vou passar sim, Isabela. Então, a ideia é que a gente conte uma história. Então, Brenda, quais são os melhores dias para postar story? Não tem regra, tá? Marketing nunca vai ter uma fórmula do bolo perfeita. Porém, eu, Brenda, eu acredito e eu uso e sempre aplico e dá certo. Melhores dias, segunda-feira, terça e quarta. Geralmente são dias melhores, assim, tá? Mas tem pessoas que domingo tem pico, então dá para testar também no domingo, fazer alguma estratégia nesse sentido. Então, assim, eu gosto de fazer, como eu faço no meu perfil, eu gosto de fazer na segunda-feira e na quarta-feira uma outra estratégia. Então, se eu coloquei ali na segunda-feira esse story prático, né, direto ao ponto, na quarta-feira, talvez eu vá entrar com uma narrativa. Tá? Tá fazendo sentido? O pessoal vai falando, tá? Que como eu não tô ouvindo vocês, eu tô falando, então eu gosto sempre de entender se a gente tá na mesma página, tá? Então vamos falando aí no chat. Show. Outro story que dá muita venda. Eu tô falando pra vocês tudo prático, tá, gente? Que eu apliquei ontem no meu story. E segunda-feira foi ontem. Eu apliquei ontem a estratégia no meu story. Então, tô trazendo aqui coisas que eu aplico todos os dias, tá? Então é pra gente sair daqui amanhã e aplicar. Story bastidores. O que é isso? Qualquer área. Eu vou pegar aqui uma área equilíbrio emocional. Sônia, só me dá mais exemplo desse equilíbrio emocional. Você está falando de uma terapeuta, só para eu entender melhor e a gente utilizar o teu exemplo. Que aí a gente consegue trabalhar várias ideias diferentes de nichos, porque isso aqui, gente, se aplica para todo o mercado. Brena, até para venda de produto, sim. A gente só vai personalizar o que a gente vai escrever. Mas a ideia por trás é a mesma, tá? Tá, área terapia, então stories bastidores, tá? O que é esse story bastidor? É você compartilhar um pouco da entrega, da sua entrega, do seu serviço, como se estivesse mostrando a sua rotina, como quem não quer nada. Exemplo, eu fiz isso no meu story hoje. O que eu fiz? Eu vendo, qual é o meu serviço? Eu vendo consultoria, mentoria de marketing. Então, o que eu faço no meu story? Hoje eu comecei a gravar bastidor.
Então, eu fui lá, eu mostrei eu começando uma consultoria, eu mostrei a minha cliente falando que estava adorando. Isso parece que eu estou compartilhando como quem não quer nada. Ela está compartilhando a rotina dela. Mas, no fundo, não. No fundo, o que eu estou querendo fazer nesses stories bastidores? São mais orgânicos, tá? Mais naturais. Eu estou querendo que o meu possível cliente que está ali me assistindo, pô, que legal, olha a consultoria que ela faz, gostei, eu quero saber mais. Então, é a estratégia. Então, o que é esse história bastidores? Você compartilhar um pouco de como é a sua entrega. Vamos dar exemplos aqui, práticos. Pode ser em vídeo, tá? Você pode fazer vídeo, foto. Aí dá para variar a forma que dá para fazer esse tipo de story aqui. Bastidor. Exemplo prático. É a área de terapia. Terapia depende muito, porque tem muitos tipos de terapias diferentes. Tem uma cliente minha, que ela é terapeuta sistêmica, e ela tem todo o método dela de fazer mentoria, de fazer terapia. E aí varia. Mas vamos supor que essa terapia é uma terapia sistêmica, vamos colocar assim, uma terapia sistêmica mais completa. O que a gente pode mostrar aqui da terapia? A gente pode pedir para a terapeuta mostrar ela preparando o material. Isso depende, tá, gente? Tem pessoas que não usam material, mas muitas terapeutas hoje, elas vão para terapia e levam análise, diagnóstico, sabe? Algo diferente. Então, vamos supor que ela tenha isso. A gente vai pedir para a terapeuta, para profissional, compartilhar ela preparando o ambiente para receber o ambiente, mesmo que seja online, tá, gente? O ambiente para receber o paciente. Ela pode mostrar um pouco ali do diagnóstico que ela utiliza. Então, exemplo, vou fingir que eu sou terapeuta aqui, só para mostrar como eu oriento. Eu faço isso com meus clientes e peço para eles fazerem. E exatamente tem uma cliente que ela é nos Estados Unidos que ela é terapeuta. E eu fiz esse mesmo direcionamento para ela. Falei assim, Fabi, você vai compartilhar a tua rotina, só que de uma forma estratégica. A ideia é que a gente faça a pessoa querer a tua terapia, o teu atendimento que é personalizado. Aí eu fui e falei o seguinte: começa o dia falando para o público, né? Falando, bom dia, hoje é mais um dia de terapia aqui, vai ser um dia incrível, que eu estou preparando aqui um diagnóstico, uma atividade para os meus pacientes, que é algo muito, muito incrível. E estou colocando como se estivesse falando para o celular, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouco do dia de atendimentos. Aí posta esse story, como que não quer nada. Como se eu estivesse compartilhando minha rotina à toa. Só que não. Depois, vamos supor que eu vou fazer atendimento online. Aí eu boto aqui o computador para atender o meu paciente, coloco aqui uma vela. Exemplo, tá, gente? Isso é de imaginação que a gente vai orientando a pessoa a fazer. Aí eu vou e compartilho a foto, né? Boto uma foto bonita no meu computador e compartilho. Aí eu boto uma foto assim no meu story. E vamos começar os atendimentos do dia. Aí bota uma melodia no fundo. Tan, 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 piano. Tan, 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 tan. Aí, beleza. Isso aqui, outro story, como quem não quer nada. E aí, depois de alguns atendimentos, eu posso chegar e trazer alguma reflexão do dia. Poxa, hoje eu fiquei muito feliz. Porque na terapia, a gente não pode mostrar a vida da pessoa. A gente não vai mostrar a pessoa chorando, eu vou compartilhar. Não. Mas eu posso compartilhar reflexões. E a gente faz muito isso na área da terapia. Então, hoje eu queria trazer um insight para vocês. Fiquei muito feliz que uma paciente chegou comigo na terapia. O maior objetivo dela, exemplo, era falar em público. E hoje ela fez uma aula. Ela fez uma aula para várias pessoas. Estou muito feliz, estou muito emocionada. E esse é meu trabalho como terapeuta. É realmente fazer com que as minhas pacientes elas consigam ver essa evolução. E o trabalho não para, a gente continua evoluindo, mas eu estou muito feliz hoje por conta disso. Pronto. Quem olha sem estratégia, vê se está fazendo sentido para vocês. Para quem olha sem estratégia, vai achar que eu estou postando a minha rotina à toa. Mas, no fundo, eu estou compartilhando sobre a minha terapia, a evolução da minha paciente, como me preparo para atender meus pacientes, como eu me importo. Então, isso é estratégia. Se vocês entrarem no meu perfil hoje, depois, tá? Vocês vão olhar isso. Eu fiz exatamente a estratégia que eu tô falando para vocês. Eu vou até abrir aqui agora, que eu gosto assim, gente. Eu gosto de conteúdo prático.
Bom ver que tá fazendo sentido. Eu tô olhando o que vocês estão falando. Ah, não sei se eu... Não, depois vocês veem, senão vai tirar minha tela aqui. Depois vocês veem no meu story que eu fiz exatamente essa estratégia hoje, só que para vender o meu serviço. Só que a gente vai adaptar para cada área. Então, esse exemplo de bastidor... Então, Brenda, um dia eu entrei com uma sequência mais chamativa para venda, mais direta ao ponto. No outro dia eu vou mostrar bastidor. Isso aí. Então, a gente traz aqui 3 tipos de story que funcionam muito, tá? E lembrando, quanto mais story a gente produzir estratégico, mais a gente consegue vender. A gente quer vender mais, tem que focar em story. O conteúdo no feed é importante? É, com certeza. Mas tem que focar no story. Outra coisa, é muito importante, é a gente ter meta também. Isso com certeza vocês devem ver no treinamento com a Max e tudo, mas meta ali de agendamento e tudo. Mas principalmente uma meta de marketing também. Então, como assim? Exemplo, eu tenho uma meta, então eu sei que numa semana eu preciso marcar pelo menos tantas reuniões através do meu perfil. Então, eu fico analisando meus conteúdos. Poxa, esse exemplo, esse story aqui me trouxe 5 reuniões na hora que eu postei. Reuniões qualificadas. Pô, mas esse aqui não me trouxe ninguém. Teve até gente que curtiu, mas não eram pessoas muito alinhadas. Espera aí, então alguma estratégia que eu fiz não tá legal. Então, deixa eu olhar. Então, a gente começa a parar de pensar assim, ah, eu sou ruim em venda, igual eu pensava quando eu comecei, eu falei para vocês, ah, eu sou ruim em venda. Não, não é que a gente é ruim na nossa estratégia. A gente só precisa analisar aquilo que está fazendo resultado e aquilo que não está trazendo resultado para a gente. Tá? Então, tá fazendo sentido até aqui? Alguém tem algum ponto para acrescentar? Tá. Indiara perguntou, nesse terceiro story tem CTA? Você diz de qual? Do bastidor? Do bastidor, né? Você está falando? Isso, do bastidor, isso mesmo. Tá. Pode ser feito de 2 formas. E as 2 formas funcionam. Primeira forma, sem CTA, que vai ser uma venda indireta. Porque o que acontece nesse story? Esse dia, exemplo hoje eu não vou postar nada de venda no meu story. Eu postei ontem. Então hoje eu estou dando esse respiro. Mas está sendo uma venda indireta. Porque toda vez que eu estou compartilhando ali sobre o meu produto de uma forma indireta e estratégica, eu estou fazendo a pessoa querer comprar. Aí amanhã eu vou falar desse produto no meu story. Então pode ser sem CTA, um deles, ou não, Brenda, eu quero utilizar esse gancho, esses bastidores para vender. Então depois a gente vai colocar uma CTA. Ah, você quer saber mais? Comenta aqui. Então sempre pode ser de 3 formas. Palavra-chave, a pessoa comentar. E assim, a gente nem precisa de mini chat, tá? Porque geralmente, para perfil precisar de mini chat, assim, para responder, tem que ter muito volume. A gente consegue fazer tranquilamente isso. Inclusive, vocês que vão estar lidando diretamente com direct, venda, então dá para fazer tranquilamente. A CTA, ela pode ser palavra-chave, então, exemplo, eu quero, comenta aqui, eu quero. Pode ser através da reação, então todo mundo que reagir ou votar na enquete, a gente vai entrar em contato. Ou até mesmo o link. O link no story, né, o botãozinho que a gente coloca lá, é até legal, mas geralmente às vezes tira um pouco o engajamento do perfil. Engraçado, não sei por que isso acontece, mas às vezes não é tão bom. Eu prefiro que a pessoa ela vote em algo, tá? Tayane, Taine, é Taine que fala ou é Tayane? Quer abrir seu microfone? Se quiser, fica à vontade, mas eu tô vendo aqui. O que é CTA? A CTA é uma chamada para ação. Então, deixa eu colocar aqui. A CTA ela é uma chamada para ação. Então, o que é isso no Instagram? É a gente chamar a pessoa para ter alguma atitude. Exemplo, comenta aqui, curte o post, curte aqui, exemplo, curte o post, clique no link. Tudo que a gente está mandando a pessoa ter uma ação. Então, tá lá no meu story, comenta aqui
a mensagem. Isso aqui é uma chamada para ação. Então, não precisa se importar muito com o nome, CTA. É basicamente fazer a pessoa comentar algo. Porque no Instagram, vou até escrever isso aqui, ó. No Instagram, a gente precisa que a pessoa demonstre interesse. Por quê? A gente vai prospectar ativamente as pessoas? Sim, a gente vai. Só a gente vai prospectar ativamente as pessoas, só que também a gente vai buscar fazer com que as pessoas demonstrem interesse naquilo que a gente está ensinando, naquilo que a gente está vendendo, porque fica mais fácil de vender. Então, no Instagram, a gente precisa que Breno, demonstre interesse. Pode falar. Breno, é como se fosse uma palavra-chave que eles pedem depois de uma chamada, depois de um post. Aí a pessoa pergunta, né? Se você se interessou, digite, sei lá, qualquer palavra, corra, é, clique, qualquer coisa assim. Isso é uma chamada? É Isso isso aí, que é uma chamada? isso aí é uma chamada Ah, para tá. ação. Essa você falou perfeitamente. Essa é uma das formas, tá? Porque a ação é tudo que a gente vai mandar a pessoa fazer alguma coisa, basicamente. A gente pode mandar exemplo, né? Mandar a pessoa comentar a palavra corra, como você falou, ou a gente pode falar para ela curtir. Uhum. Curte aqui para eu saber que você gostou. Isso também é uma chamada para ação. Então, Aí a assim, pessoa vai e manda pro direct aquela mensagem. Aí é a exatamente. gente que manda tudo pro direct direto pra pessoa. Isso é pela IA, ou é a gente mesmo que dispara, assim, no, manualmente, né? Sem ser no automático. Geralmente, a gente precisa ter algum aplicativo ali para poder fazer no automático, ou vocês acham que dá conta de fazer no manual? Sim, ó, na maior parte dos casos dá conta. Porque a ideia é a seguinte: a gente vai ter 100 pessoas vendo o story, por exemplo. Não são todas que vão comentar, não são todas que vão curtir no mesmo momento. Então, a gente colocando ali 1 hora, meia hora, para responder o direct, a gente consegue tranquilamente. Isso só vai mudar se for um perfil de milhões de seguidores. Assim, perfil grande. Vamos botar um Pablo Marçal. Aí, para ele, já faz mais sentido ter automação, tá? Mas agora, Sim. perfil geralmente normal, de pessoas assim, até 100 mil seguidores, que tem um fluxo normal de mensagens, a gente consegue tranquilamente. A gente fala que essa palavra-chave, né, que tem muito ManyChat. Você conhece ManyChat? Não, não conheço. É uma ferramenta que manda mensagens automáticas. Então, a pessoa comenta, corra, e aí chega para ela o link no direct automático. Então, veio muito daí. Mas, por exemplo, a minha estratégia que eu utilizo, eu não utilizo o ManyChat no meu perfil. Por quê? Porque além de ter time comigo, que responde o direct junto comigo de vendas, eu prefiro eu falar com a pessoa ali e agendar uma reunião. Por mais que eu venda muito Entendi. no Story, meu perfil não tem 100 mil, 200, 300 mil seguidores. O meu perfil é um perfil que não é grande, mas ele me traz retorno porque eu estou sempre ali movimentando, vendendo, fazendo estratégia que dá resultado de venda mesmo. Entendeu? Então dá É para um atendimento, tranquilamente. entendi, um atendimento mais pessoal, você percebe que tem uma captação maior de fechamento, né? Acaba tendo um resultado de fechamento maior, porque a pessoa se sente atendida de maneira mais pessoal, né? Um atendimento mais personalizado, menos robô, entendi. É isso? Exatamente. Sim, então não tô falando que a inteligência artificial é ruim, não tô falando isso. Tô falando que a gente tem o poder, por sermos pessoas, de se conectar mais. Tem um cliente meu, que eu faço estratégia de marketing, tudo, que ele tem CDR, social selling, e o produto deles é 15 mil reais. E eles vendem praticamente, assim, todas as vagas, né, que é uma comunidade que eles vendem, pelo direct. Só que como? Através de social selling. A pessoa vai lá, comenta o story, aí chama, entra ali no privado, começa a falar. Então, pelo direct, mas é uma pessoa conversando. Aí manda áudio. Então, assim, dá para fazer? Dá, mas a gente comparar é muito melhor a gente mandar o áudio e tudo, entendeu? Aí, claro, Breno, eu peguei um perfil que tem 2 milhões de seguidores para poder fazer a venda. Aí é legal olhar algumas coisas de IA, mas fora isso, a gente consegue fazer tranquilamente. Aqui a gente faz tranquilamente dessa forma, pelo direct, 1 a 1, mandar mensagem, quem curtir a gente chama.
Brenda, você falando isso me dá um quentinho no coração, porque eu tive, né, numa reunião semana passada, né, com uma pessoa que até tava imaginando em questão de estratégias, e eu falei sobre essa estratégia mesmo de captação de cliente, esse trabalho que a gente faz, né, de social seller. E aí ela falou assim, mas você acha que o seu tipo de serviço é possível fechar a venda assim no direct? Eu não acredito, tipo, tem pessoas que têm uma cabeça um pouco fechada, né? Eu não acredito que um serviço como o seu é possível fechar dessa forma. E eu falando, nossa, se tem empresas que fazem justamente só esse tipo de serviço, eu acredito que tenha sim, né? Mas só que eu ainda não apliquei, né, dentro do meu negócio, né? E aí me dá um quentinho assim no coração, né? Te ouvir. Tá, as pessoas, as pessoas são muito assim, ó, 8 ou 80, porque tem várias estratégias no mercado, isso é fato. Você pode fazer a aula comigo agora, eu tenho um método, e vai chegar amanhã, a pessoa vai ter outro método, e tá tudo bem. Só que a gente só não pode falar que algo não dá resultado, porque é complicado, né? Então, por exemplo, eu vou falar para vocês a minha vivência, a minha história, e depois eu vou falar de cliente. Eu falei para vocês que eu comecei do zero, um negócio, não tinha networking, ou seja, eu não tinha família empresária, eu não tinha pessoas que podiam ser meu cliente, que pagavam bem, a minha cidade não era boa, né? Por mais que eu more no Rio, eu estava aqui na Baixada, o pessoal não pagava bem quando eu comecei. O que eu tive que fazer para vender o meu serviço e bater a minha tão sonhada meta que eu falei para vocês? Prospecção ativa. Então, eu não estou falando disso agora, eu comecei em 2019. Então, desde 2019 eu comecei a vender. E agora, um detalhe muito importante que as pessoas não sabem, assim, eu falo no meu Instagram, mas nem sempre, eu fui trabalhar com Coca-Cola, Melissa, Multishow, eu falei isso para vocês. Só que como eu cheguei neles? Prospectando. No meio das minhas prospecções, eu prospectei um cara que trabalhava em São Paulo, de São Paulo, e ele tinha uma empresa que fazia trabalho junto com essas empresas. E aí, eu prospectando ele, fiz uma reunião com ele, e ele me chamou para ir para o Lollapalooza para fazer vários eventos na parte do marketing. Então, Brenda, isso que vai acontecer se você prospectar cliente? Não, isso foi uma oportunidade que surgiu. Mas por que surgiu? Porque eu fui atrás e estava prospectando. E assim, então eu só estou trazendo esse ponto. Então, todos os meus clientes, tudo que eu fui conquistando foi prospecção ativa. Hoje eu tenho outra estratégia. Anúncio, a gente vai rodar, tudo que for trazer cliente, mas a prospecção ativa é muito importante. Agora, Brenda, dá resultado. Pode falar. desculpa interromper. Nada? É que aqui no Zoom eu não sei como é que levanta a mãozinha, perdão. Não? É a primeira vez que eu uso. Então, eu tô começando, eu tô aprendendo, né? Eu só me interessei pela área, só abrindo um parênteses, porque eu tenho uma amiga que ela abriu uma clínica de estética, né? Ela é biomédica, e uma outra amiga minha que ela é personal organizer, e as duas, eu saí do meu trabalho, né? Eu tenho 5 meses que eu fiz uma cirurgia, né? Retirada do útero por questões, assim, de saúde grave, né? E eu parei de trabalhar, e aí essas amigas me pediram para atender as clientes delas, assim, marcar agenda, marcar consulta ou marcar a projeto. E são microempreendedoras e a demanda é pequena. E aí, enfim, eu resolvi aprender, né, a fazer. Eu vi essa oportunidade da Max, e aí eu falei, vou estudar, vou me aperfeiçoar. Você fala de prospecção, e como é que é feito uma. Desculpa a minha ignorância, tá? Eu não sei, como que você faz efetivamente uma prospecção? Como é que é feito isso? É indo no direct de cada cliente que você gostaria de trabalhar, você apresentando pelo direct, você entra em contato pelo WhatsApp, por e-mail, como é que é feito isso? Bom, aí depende muito da lista. Deixa eu anotar aqui para falar. Prospecção. Só vou. Prospecção, e como a gente faz, eu vou dar uma pincelada. Vou só finalizar a parte que eu estava falando aqui, só do que mudou da prospecção. Então, respondendo, porque eu sei que é muito desanimador e vou voltar na tua pergunta. Eu sei que é muito desanimador a pessoa chegar, isso não dá resultado para vender o teu serviço. Será que não dá resultado ou a pessoa nunca aplicou e nunca teve resultado com isso? Então, é um ponto. Só que, claro, eu falei para vocês que eu tive resultado vendendo, prospectando cliente, mas hoje tem mais concorrência. Por quê? Porque são mais pessoas
fazendo essa estratégia. Então, a gente hoje precisa mandar mensagem para mais pessoas, ser muito mais cuidadoso nas mensagens. Então, não adianta pegar um texto e mandar para todo mundo igual. A ideia é a gente refinar, conversar, bater um papo, ver o story da pessoa. Então, Brenda, dá resultado? Sim, com certeza dá resultado. Se não fosse por isso, o pessoal grande aí, vocês podem olhar, eles estão toda hora mandando mensagem no direct. Só que o que vai fazer dar resultado é a gente ter uma mensagem personalizada, a gente ter um formato de conduzir mais personalizado, até gastar um pouco mais de tempo para mandar uma mensagem, mas que vai ser uma mensagem que vai ser mais humanizada, entendeu? Então, dá resultado sim, tá? Tem várias estratégias que dão resultado de aquisição de clientes. E prospecção ativa é uma delas, entendeu? Só não é mandar a mensagem para todo mundo, tem que ter uma estratégia de venda de fato. E aí eu puxo para a tua pergunta. Então, como que é essa prospecção? Muito do que a gente está falando é a gente ter ali pessoas interessadas. Então, a pessoa ela vai chegar interessada. A gente fez um conteúdo, a pessoa foi, eu tenho interesse. Eu tenho interesse, eu quero saber mais sobre esse produto. E a gente vai até ela e vende. Esse é um ponto, quando a gente cria conteúdo. E tem a prospecção fria. Com certeza vocês vão ver mais dentro do treinamento com a Max. E ela vai falar melhor do que eu, porque eu não faço exatamente a prospecção. Meu trabalho é no marketing, eu uso a prospecção. Mas a prospecção fria é basicamente a gente selecionar o perfil das pessoas. E aí, claro, é bom sempre escolher uma área de atuação. Então, eu vou fazer com dentista. Então, dentistas. Então, vou mandar mensagem para o dentista e realmente marcar uma reunião com a pessoa. Exemplo, sou social media e eu quero vender meu serviço social media. Eu vou falar com vários dentistas, vou conversar, vou marcar um bate-papo, talvez marcar uma sessão estratégica. Para quê? Para fazer a pessoa ir para uma reunião comigo e vender. Lembra que a gente falou no story, o nosso foco é fazer a pessoa curtir, a pessoa comentar, a pessoa ter alguma reação, para a gente fazer o quê? Levar para uma reunião. Levar para esse segundo momento da conversa. Então, assim, pensar. No Instagram, a pessoa está aqui, né? Ela está vendo nosso story e tudo. A ideia é a gente levar ela para um segundo momento da conversa. Sair do Instagram, que ela está vendo vários stories de todo mundo, e levar para uma reunião com a gente. Que aí ela tem mais acompanhamento, a gente consegue se conhecer, igual a gente está tendo aqui. Uma coisa é vocês olharem meu story no Instagram e a gente nunca ter se falado, e outra coisa é vocês estarem aqui 1 hora comigo. É totalmente diferente. Então, é essa ideia. Só que na prospecção fria, a gente vai mandar mensagem, no direct mesmo. Tem gente que faz ligação? Sim, só que ligação é outro tipo de prospecção. É até mais desafiadora, vamos dizer assim, mas dá resultado. Só que hoje é mais comum pelo direct do Instagram, tá? Pelo LinkedIn. E é realmente mandar uma mensagem para a pessoa. Aí cada área tem algo, entendeu? Olha quem veio participar da aula com a gente. Então, cada área ela tem uma forma. Então, às vezes, você vai vender a terapia. Para você fazer a prospecção para terapeuta, talvez seja algo diferente. Você não vai... vamos fazer a estratégia para o teu perfil crescer. Não, a gente vai personalizar o quê? A mensagem, a comunicação. Mas a estratégia, de fato, é a mesma. Show. Fernanda falou que para levantar a mão é nas reações, parece um coração. Isso dá para fazer com coração, colocar vários emojis, né? Dá para a gente personalizar. E a Fernanda falou que tem uma aula da Max com essa explicação. Perfeito. Fernanda falou aqui, eu faço toda terça-feira uma mini análise nos meus stories. Oi? Alguém falou, só não escutei quem falou. Podem falar, tá? Se vocês quiserem falar. Então, basicamente, a prospecção fria, a gente manda mensagem. E o que a gente está trabalhando aqui também é a gente utilizar o conteúdo, utilizar o story para trazer pessoas interessadas para a gente vender. Tá? Então, trazendo aqui novamente, então a gente precisa ter esse cuidado desse posicionamento. Se o perfil estiver bom, ele vai atrair bons clientes. Se o perfil não estiver muito organizado, não vai atrair clientes tão bons assim. E aí, Brenda, então o que você fez para conseguir fechar mais pessoas pelo Instagram? Porque se a gente criar um conteúdo meia boca, talvez não vai chegar no cliente certo.
Então, o que eu tive que fazer? Melhorar e mudar a minha imagem pessoal. Então, eu era uma pessoa que eu acordava com cara amassado e aparecia no story daquele jeito. Eu não ligava muito pra forma como eu aparecia. Isso é inevitável. Às vezes pô, a pessoa fala, opa, é diferente de você estar ali mais arrumadinha, aparecendo. Isso não quer dizer, gente, que a gente precisa estar perfeita para aparecer nos stories. Que a gente precisa tá. Não, é só realmente ter esse autocuidado. Ah, eu vou aparecer, então eu vou gravar num local que tem uma luz melhor, uma iluminação. Eu vou buscar um local que não vai ficar com tanto barulho. A ideia não é a perfeição, é a gente se preocupar e olhar para esses detalhes. Então, a imagem pessoal ela é muito importante. Alguém aqui já viu essa série, Suits? Nayane já, deixa eu ver você. Muito boa. Ah, essa série é maravilhosa, maravilhosa. E se vocês forem analisar o Harvard, né, eles trazem muito essa questão da comunicação ali, né, da imagem. Porque se vocês forem olhar para eles estão sempre bem vestidos, principalmente o Harvard, né? E a gente vê que o cara, ele é top, profissional top, mas a postura, a comunicação, a forma de falar, tudo faz com que ele pareça ser ainda melhor. Imagina se ele tá ali de qualquer jeito, com qualquer roupa, de short, bermuda e chinelo, assim, né? De camisa, bermuda e chinelo. A percepção é diferente. Então, no Instagram, como a pessoa não nos conhece, a gente tem um pequeno momento para fazer ela ver a autoridade no que a gente fala. Então, é importante a gente trabalhar a nossa imagem pessoal para que a gente consiga mostrar a nossa autoridade, mostrar que nós somos bons no que a gente faz. Você pode ser maravilhosa no que você faz, você pode ter muito conhecimento. Mas se você às vezes não mostra isso, as pessoas não veem e não pagam o valor justo ou não valoriza aquilo que você fala. Então, é importante a gente conseguir externalizar esse nosso conhecimento. E eu vou falar para vocês uma coisa. Teve uma conhecida que ela ficou grávida, né, pela primeira vez, estava super feliz e levou uma grande surpresa. O marido dela foi demitido. Aí imagina você acabar de descobrir que você está grávida, feliz no momento da sua vida, e seu marido, que é o provedor da casa, perdeu o emprego. E o que aconteceu com ele? Ele, basicamente, em 2 semanas, ele conseguiu um emprego novo em uma outra empresa. E aí ela falou, gente, ele só conseguiu um outro emprego porque ele tinha o perfil e criava conteúdo. E aí, assim que ele perdeu o emprego, ele começou a mandar mensagem para algumas empresas e tudo. E a pessoa que estava contratando olhou o perfil dele, viu que ele postava conteúdo, que ele sabia do que ele falava e foi e contratou. Então, ele basicamente ficou assim 2 semanas sem ter o que fazer, tipo, preocupado. E depois ele já estava ali se encaminhando para essa outra empresa. Então, a nossa marca pessoal, então vocês, né, Fernanda, Isabela, Aline, Ruth, nós somos marcas pessoais. Então, quando a gente tem ali um perfil organizado, quando a gente aparece, quando a gente fala, a gente, a gente consegue trazer a nossa imagem. E ninguém tem o poder de tirar, né? Ninguém pode tirar o poder da sua própria imagem. Então, quando a gente fala de posicionamento no digital, é você trazer essa autoridade para aquilo que você fala. Ninguém vai te empoderar, ninguém vai falar que você é boa se você não falar isso. Você precisa falar, você precisa mostrar isso, tanto para o seu perfil, tanto para o perfil do seu cliente. A ideia é, a pessoa chegou no Instagram, chegou na rede social, ela tem que achar que você é boa no que faz. Ah. E aí, segundo ponto aqui, quando a gente fala de aquisição de clientes, Brenda, tá bom, estou me posicionando, já melhorei minha imagem pessoal. O segundo, foco nos clientes certos. Na prospecção, a gente trabalha muito com volume, de mandar mensagem para várias pessoas, de ter um volume comercial. Mas a gente também precisa entender quem é o cliente certo para mim. Exemplo, Brenda, hoje meu objetivo é faturar tanto, mas eu tenho muitos clientes que pagam pouco. Então, a gente precisa aqui trazer o foco. Quem é o cliente que vai poder pagar mais? Vamos supor, vamos lá, vamos fazer aqui um pensamento. Se a pessoa, ela fatura 3 mil reais por mês, vocês acham que ela tem condição de contratar um social media? O que vocês acham? Um profissional de social media. Eu quero ouvir vocês. O que vocês acham? Indiara falou que não. Mais alguém?
Vocês acham que a pessoa que ganha 3 mil consegue ter um social media? Sônia, Fernanda... Não. Exatamente. Por quê? Porque essa pessoa não valoriza o teu trabalho? É porque essa pessoa não acha que social media é importante? Não. Ela pode, na verdade, estar precisando de social media, mas ela não vai conseguir pagar, porque geralmente o social media hoje no mercado é 2 mil, 3 mil reais. Então, a pessoa ela não vai conseguir, ela precisa de 3 mil reais para sobreviver. Então, por que que eu vou colocar meus conteúdos para falar com essa pessoa aqui se ela não consegue me pagar? Entende? Então, eu vou falar com pessoas que são maiores. Exemplo, eu sempre foquei em fazer conteúdo para clientes que são maiores do que eu. Pessoas que têm um resultado que eu não tinha. Por quê? Porque eles que precisavam pagar o meu serviço. Então, eles tinham que ter a condição de me pagar. Então, eu comecei a trazer a comunicação para clientes que podem pagar. Para falar, exemplo, a área da saúde é uma área muito boa, né? Médico geralmente pode investir. Então, tudo isso é pensamento. Até na hora de prospectar para os seus clientes. Tem um cliente que pode pagar pelo serviço ou pelo produto que a gente está vendendo. E o nível do cliente que a gente vai atrair, ele tem relação com o nosso nível de conteúdo. Brena, como assim? Se eu produzo um conteúdo... Vamos lá, eu já fiz isso. Não sei se alguém faz, não é nada contra, tá? Mas eu também fiz, então eu posso falar. Eu ia lá, pegava o meu Instagram e postava um vídeo dançando, assim. Tantantã, tantantã, tantã, tantã, tantã. Vocês lembram esse tipo de conteúdo? Viralizava, assim, era a moda. Só que vocês acham que com esse tipo de dancinha, fazendo conteúdo zoando, aparecendo de qualquer jeito, falando com gíria, se eu falasse desse jeito, vocês acham que eu ia conseguir atrair um empresário que pode pagar pelo meu serviço? Uma profissional da saúde que pode pagar pelo meu serviço? Provavelmente não. Então, o nível do cliente que a gente vai atrair tem relação com o nosso nível de conteúdo. E, às vezes, o cliente que a gente vai atrair no nosso Instagram, ele está numa condição melhor que a nossa, gente, porque é a pessoa que vai contratar o nosso serviço de venda, tá entendendo? Então, a gente não está falando de igual para igual, a gente está falando, às vezes, com a pessoa, com o empresário, com a pessoa que tem mais resultado, certo? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Bom, eu gosto quando vocês estão comentando no chat, assim que é bom. Então, o que eu fiz quando eu percebi? Eu quero vender mais no meu perfil. Primeira coisa que eu analisei, voltando aqui aos tópicos, que eu gosto de frisar, porque para não... Que tá, Brenda, saindo do nosso encontro aqui hoje, o que eu tenho que aplicar? Primeiro, como tá o posicionamento do teu perfil? Sendo bem sincera, do teu perfil do teu cliente, tá? Isso aqui vai ser... Se você estiver falando pro teu perfil perfeito, se você estiver olhando para o perfil de um cliente ou de uma pessoa que você vai trabalhar, ou se você estiver chegando aqui agora, ainda está entrando no treinamento da Max e ainda está se ajustando. Como está teu posicionamento hoje? Se você mostra o teu perfil para um possível cliente, que ele precisa de uma SDR, uma social seller, ele consegue ver que você é uma boa profissional ou não? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Ele consegue ver você como uma profissional ou não? Então, como está o teu posicionamento? Segundo, conteúdo. Você está gerando conteúdo? E, gente, a gente precisa ter muito cuidado. Vou até escrever isso aqui. Ter cuidado com as métricas de vaidade. O que é isso? Se preocupar muito com curtida. Preocupar muito com curtida, com quantidade de comentários, com a crítica que a fulana pode estar fazendo. Gente, quando a gente quer ter a rede social para trazer cliente, a gente não vai ficar se preocupando se teve muita curtida, se teve pouca curtida. Cara, não é isso que vai fazer a gente vender. Vou falar para vocês, teve uma cliente minha que ela falou assim, Brenda, eu fiquei muito feliz hoje. Aí eu, por que você ficou feliz? Ela, poxa, eu fui num evento presencial e chegou uma pessoa muito importante da minha área e falou, poxa, eu não perco nenhum conteúdo seu. Todos os seus conteúdos que você faz no Instagram são bons. E aí, quando ele foi entrar no meu perfil, ela me falando, né? Eu vi que ele não tinha curtido nada que eu postei. Ele foi mostrar os conteúdos que ele tinha gostado e ele não tinha curtido nada. Aí eu falei pra ela, viu? Eu falo pra você, aí a gente faz o conteúdo, a pessoa adora o nosso conteúdo. Ela aprende com o nosso conteúdo. Ela se inspira com o nosso conteúdo, com o nosso vídeo.
só que ela nem se lembra de curtir. E tá tudo bem, gente, as pessoas têm rotina corrida, às vezes acontece. Então, a gente não pode, Brenda, mas eu criei conteúdo hoje, eu tive 5 curtidas. Legal? Brenda, eu criei conteúdo hoje, mas ninguém comentou, o pessoal criticou, tá legal? A gente não pode deixar isso aqui. A gente tem uma meta, lembra? Quando a gente fala de meta, a gente tem um objetivo para alcançar. Não tô nem aí se o pessoal vai achar ruim, tô nem aí se o pessoal vai zoar, tô nem aí. Eu tô aí para fazer meus conteúdos. Ó, vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. A Elizabeth, claro, pode fazer uma pergunta. Pode ligar o áudio se você quiser. Tá, liguei. Boa noite. Boa noite. Assim, a minha pergunta é a seguinte: o meu Instagram, o nicho é de, como eu havia falado, de PLR, né? Produtos que o cliente compra e pode revender como seu, 100%, né? Só que no caso, eu quero mudar, eu quero reformular ele para closer, porque recente eu me formei em closer digital, né? Aí eu queria saber assim, se você me diz que eu poderia, ou você acha melhor eu abrir um novo Instagram, pelo fato desse já estar nichado como PLR, entende? Tá, mas seu foco agora é você parar com PLR e focar em closer? Porque, na verdade, eu creio assim, que para a gente poder obter um resultado constante, para a gente ter aquele foco de atingir a nossa meta que nós falamos lá no início da aula, né? Que no Sim. caso meu também seriam os 10.000. A gente precisa focar só em depositar nossa energia em um único produto e fazer uma única coisa para dar certo. Porque se a gente dividir a nossa energia, a gente faz meia boca um, meia boca outro e não faz nada, na verdade, né? Sim. Aí assim, é só essa dica assim que eu queria que você me passasse. Por favor. Perfeito. Olha só, você respondeu na sua própria fala, porque quando a gente coloca energia em algo direcionado, isso cresce. Se a gente coloca energia em vários pontos, se dissipa e aí a gente não consegue fazer. Não faz sentido criar um outro perfil. Primeiro, você não vai dar conta de fazer os dois perfis bem. Uma coisa vai ficar desalinhada, você vai focar em mais um do que o outro. A questão é, tá, esse teu perfil hoje, é só você mudar a estratégia dele a partir de agora. Não precisa excluir tudo, porque o nosso perfil ele acaba contando uma história. E depois de alguns anos, você pode chegar e lembrar quando trabalhava com PLR, e tá tudo bem. Então, eu continuaria totalmente nesse teu perfil, só ajustaria a comunicação, público, talvez até mudar ali um pouco a identidade visual, mas seguir nesse perfil e focar em trazer pessoas qualificadas que tenham esse interesse. Entendeu? Um perfil só pode Entendi. continuar nesse. Que você Entendi. Aí, nesse caso, por exemplo, porque a gente faz tudo isso, mas como a gente já está conversando a respeito, é muito bom assim, no entanto, na criação de conteúdo digital, tu me diz que é bom eu falar, eu aparecer, falar a respeito do serviço, tudo, ou eu só postar a respeito do close, o que é, para quê, mudar minha bio, mudar tudo, enfim, fazer uma repaginada, por exemplo, né? E deixar a parte do PLR lá para baixo conforme forem as postagens. Mas nesse caso, assim, o que tu me diz nesse caso, que eu começo a postar a respeito de close, tipo, fazer uma narrativa de stories a respeito, né? Fazer isso e informando o público, por exemplo, assim, tipo, não informando que eu mudei, mas colocando aos poucos para eles irem acostumando, ou como é uma estratégia que eu posso fazer? Sim, tem, assim, como eu falo, não tem fórmula de bolo. O que eu, Brenda, faria? Eu começaria a comunicar e criar conteúdo para esse público, tá? Então, eu não sei como tá a tua audiência hoje. Me fala teu perfil que eu vou entrar aqui, que aí é melhor. Tá, eu vou escrever aí para ti. Tá. Fernanda Chá falou, Hoje melhor você só atende. de vaidade, assim que é bom. É. E hoje, Brenda, você só atende para Instagram ou você também atende no TikTok, né? Você vê que eu coloquei lá, que é diferente, né? Um conteúdo do outro para, eu acho que para divulgação. Sim, eu faço também TikTok. Ah, tá bom. Aí, é claro, a Então, estratégia é diferente. Assim, ó, tem muitos vídeos que às vezes dá certo fazer nos dois perfis, tá? Tanto no Instagram, tanto no TikTok. Só que o TikTok acaba sendo mais fácil, porque dá para fazer conteúdos mais orgânicos, um volume maior. Então, se você for olhar, tem pessoas que postam 3, 4 vídeos no TikTok ali por dia.
algo mais orgânico, e aí você vai validando o melhor formato para você. O que hoje está muito em alta? As pessoas escolherem o formato delas de conteúdo. Então, Fernanda, Brenda, eu gosto de fazer vídeo sempre me maquiando e trazendo um conteúdo legal para as pessoas. Aí a Fernanda sempre faz o mesmo conteúdo, parecido. Então, acaba sendo um conteúdo, um formato seu específico. Entendeu? Então, lá no TikTok, dá para a gente até trabalhar mais ideias, fazer mais opções. Entendeu? Então, sim, dá até para usar um vídeo no outro, mas lá no TikTok acaba ganhando mais os vídeos naturais, né? Sem muita edição, sem muito aprofundamento, assim, aquele vídeo super editado. É algo geralmente mais orgânico, o que até facilita o processo. Ah, sim, é porque por isso que eu falei, porque lá é diferente na hora que você vai falar, que nem você faz storytelling, aí tem que ter todo aquele contexto. E lá no TikTok, às vezes, é mais rápido, desde que a pessoa sabe a estratégia, né? Mas por isso que eu falei que é bem diferente, né? Quando você olhar por estratégia, eu acho que é diferente. Sim, dá para trabalhar coisas diferentes, dá para trazer um conteúdo lá mais dia a dia, mais orgânico, tá? Aí depende muito da área, mas lá é um ótimo local para crescer, na verdade. Só que, claro, para vender, gente, hoje o Instagram ainda é melhor, mas assim, para ganhar público e até para vender, agora com o TikTok Shop também tá muito bom. Então é uma ótima rede social para investir, né? Investir energia, que dá muito resultado, sim. Entrei aqui no seu perfil, Elizabeth, foi produtora. E também eu tenho, Brenda, eu tenho uma loja no Telegram também, que é uma loja pronta, né? Que tem vários nichos, PLR de todos os tipos, por exemplo, entendeu? Então, o que que acontece? Eu tenho muita gente lá. Então, assim, o que não fica aí para te ver, não tenho tantos seguidores, mas assim, tenho vendas constantes, graças a Deus, sabe? Mas é baixo ticket, né? Tipo, a partir aí de 20, 27, 47, aí assim vai. Mas eu tenho a loja no Telegram de vários nichos, sabe? Tá. Mas hoje você quer focar na parte de closer, de vender o teu serviço Eu como closer. quero. Eu quero focar porque é como eu te falo, né? Nisso, como a gente precisa fazer bastante estratégias quando a gente não faz, na verdade, o tráfego ali ou algo parecido, é mais no orgânico mesmo. Então, aí a produção de conteúdo, ela já te gera um tempo, né? Ela te requer um tempo e é algo que muitas das vezes eu não estava conseguindo. Até mesmo ter constância nos stories, como você falou, né? Que a gente precisa ter constância para que não fique uma vaga entre um e outro, né? Sim. Ó, vou falar minha visão, tá? Isso aqui é um conselho mesmo. A energia que a gente pode colocar para vender um produto de ticket baixo, a gente pode colocar para vender um produto de ticket alto. E aí, às vezes, veja se faz sentido, claro. Às vezes, o tempo que a gente poderia levar para fechar um contrato como closer, que é o que você quer focar, de 2.000, vou colocar o valor, a gente gastaria o mesmo tempo para vender um de R$ 47. Então, eu tô falando isso porque eu já vendi produto ticket baixo também. E às vezes a gente faz tanto esforço para criar conteúdo, para fazer vídeo, para fazer isso e aquilo. Verdade. E aí quando a gente vai ver, dá R$ 300 e juntando várias vendas. Então, Sim. acredito que esse movimento que você está fazendo é muito bom. Você tem cores bonitas no perfil, você tem fotos legais, você tá com uma estratégia boa. E agora sinceramente, eu vou falar a minha visão realzona aqui. Eu sou muito real, vocês podem reparar. Com Por a favor, eu foto de agradeço. perfil, eu nunca falaria que tá falando de ticket baixo aqui. Eu colocaria que tu tá vendendo ticket de 2, 3 mil, 4 mil reais. Pela tua foto, pelas tuas cores, pelo teu posicionamento. Uhum, Falou entendi. ticket baixo aqui, opa, o que é bom, tá? Você tá com uma imagem já mais posicionada, mais bem posicionada. Então, agora é ajustar. E assim, ó, eu não acredito que precisa fazer um movimento. Por isso que eu tô falando, não tem fórmula de bolo pronta. Você pode fazer eu vou mudar, agora é hora de mudar. Você pode fazer uma estratégia assim no story, comunicar que você vai trazer algo diferente, que você vai trazer algo novo para o pessoal que está ali com você e criar conteúdo para trazer público novo. Mas assim, não precisa fazer também toda uma antecipação, gastar energia em fazer vídeo mostrando que você mudou. Até porque você está aqui falando de venda, de liberdade e Sim. tudo.
Closer, você vai estar falando de trazer venda e liberdade para a pessoa, só que com um serviço diferente. Então, eu Sim, vou pegar top. amanhã, vou estruturar 6 conteúdos novos para já subir ali no perfil, vou estruturar e organizar os destaques, vou começar a postar a história e já começar. E aí E já pronto. estratégia de conteúdo. Oi? E pronto. Dá seguimento e bora lá. Exatamente, porque você pode até falar no story amanhã, olha, na quinta-feira eu vou soltar algo para vocês que eu tenho preparado aqui, sabe, uma antecipação de um dia. No story. Aí você vai e posta um vídeo falando como é ser close, o que você faz como close, o que você entrega, para quem é. Entendeu? Então, assim, não precisa fazer toda uma mudança no perfil. É realmente, agora eu vou trazer sobre closer, começa a postar e aí focar em trazer pessoas para o teu perfil que queiram esse conteúdo, entendeu? Pessoas novas. Perfeito. Muito obrigada. Nada. Acho que alguém tinha comentado aqui, deixa eu ver. Perfil do TikTok. Indiara, tem dificuldade de criar conteúdo no TikTok. O TikTok é muito legal modelar pessoas da sua área que estão crescendo. Então, por exemplo, social media. Acredito que a Indiara é social media, ou me enganei aqui. Então, exemplo, social media. Lá no TikTok tem muitas pessoas fazendo conteúdo. Como que é meu trabalho de social media? Como eu faço estratégia de story para meus clientes? Exemplo, foi um vídeo que eu fiz e deu muito resultado. Eu fiz exatamente isso. Como eu faço a estratégia de story dos meus clientes de social media. Aí eu mostrei os bastidores. Lembra aqui, ó, no story de bastidor, eu fiz isso para um vídeo no TikTok. Eu comecei a mostrar o calendário, a estratégia por trás daquele story, tudo. E aí eu fechei contratos muito bons, porque a pessoa chegava, eu preciso de alguém para montar meus stories. E aí eu marcava a reunião e vendia. Então, o que eu falo aqui para TikTok? Quanto mais orgânico, melhor. Então, não precisa ser um vídeo tão editado, que fica até mais fácil. Gente, esse mapa mental aqui tá lotado, hein? Eu tô mexendo aqui de um lado pro outro, mas, enfim, TikTok. Modelar, selecionar 5 perfis da área de vocês que estão crescendo para analisar o tipo de vídeo, os temas, o que fazem, para pegar inspiração. E lembrete do TikTok tem 2 pontos. Primeiro, nem sempre o conteúdo, o vídeo mais editado é o que mais funciona. E segundo, não precisa, assim, é sobre quantidade. Então, se você postar uma vez da semana no TikTok, não vai ser tão interessante. É melhor postar uma vez por dia um conteúdo que você acha que não tá tão legal assim, do que postar só uma vez e sumir. Vamos lá. A Fernanda pediu para olhar o perfil dela. Eu vou selecionar, então, você e mais uma pessoa para olhar o perfil. Até porque são 1h30 aqui de encontro, daqui a pouco todo mundo vai estar aí cansado, com sono. Fernanda, me passa aqui teu perfil. E se mais alguém quiser análise, comenta que eu quero analisar os perfis para a gente trazer aqui alguns pontos de ajuste. Bom, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no da Fernanda. Vamos lá, vamos lá. Que aqui é mão na massa, tudo prático. Fernanda. Seu Instagram de beleza precisa mais que curtidas, atrai clientes e gere vendas com estratégia, estética e alma nos conteúdos. Tá. Primeiro ponto aqui sobre Story. Vou falar de hoje, não sei como foi de ontem. Story é a melhor forma da gente vender. Então, de segunda a sexta, no mínimo, nossa Story precisa ter algum movimento, algum conteúdo. Porque vamos supor que eu sou cliente, e aí eu vou chegar no teu Story e você postou só um meme. Seu trabalho é fácil, você só fica no celular. Isso não vai conectar com o cliente, ele vai conectar com outros social medias. Por isso que a Maria ela fez esse conteúdo, porque ela se conecta muito com pessoas que trabalham como social media, pessoas que trabalham no digital. Mas necessariamente o cliente ele vai se conectar. Entendeu? Então, aqui, entrando no teu story, já senti falta de movimento.
E talvez o teu perfil tá bonito, a estética tá linda. A estética do teu perfil tá muito linda, parabéns. E você é maravilhosa, é linda também. Então, tá tudo lindo aqui, os destaques, tudo muito lindo. Mas talvez você pode vender, eu tenho certeza que você pode vender muito mais se você utilizar o teu story com movimento. Isso eu entrei hoje, tá? Eu tô sendo bem crítica aqui hoje que eu tô analisando. Mas pode ser que ontem você fez story. Então, tá. Outros conteúdos. Posso falar? Ô, fala aí. Primeiro, obrigada. E realmente hoje eu falei ali antes que toda terça-feira eu monto uma estratégia de análise de conteúdo, que isso tem me trazido pessoas com o meu perfil, pessoas que eu quero futuramente que sejam meus clientes. E Legal. hoje eu falei, não deu tempo de fazer. Realmente, hoje não postei nada. Justo no dia da aula, é sempre assim que acontece. Mas legal, legal esse movimento que você faz. E você tá conseguindo fechar algum cliente já pelo teu perfil? Os que eu fechei foi pelo meu perfil. Legal, então tá gerando venda. É, tipo, se você vê, como você falou antes, sobre as métricas, não tem muita curtida, não tem nada, mas sempre tem alguém pedindo, alguém indo no direct pedir sobre o trabalho, nem que não feche contrato, nada, mas está interessado, está demonstrando interesse. Então, eu acredito que, sinal que os conteúdos estão dando certo. Sim. Você tem cliente atualmente, certo? Sim, Tá. O eu que tenho um que ela é de salgados. Não é nem do meu nicho, é de salgados. E outra que eu fiz também era sobre. Ela tinha um lugar para alugar para eventos. E eu fechei há pouco tempo uma parceria. Meio que troca de serviço da área da estética. E também com outra de. Ela é psicóloga. Tá, legal. O que você pode colocar aqui, tá? Exemplo, esse tipo de conteúdo funciona muito, que é a estratégia que... Deixa eu colocar aqui ideias de conteúdo. Fernanda, deixa eu colocar Fernanda Mendes. Essa é a melhor estratégia. Exemplo, tá? Eu vou explicar a ideia por trás do post. Para atração de pacientes. Calma aí, deixa eu só consultar aqui, ó. Doutora. Vai ser. Vou dar alguns exemplos. Deixa eu só escrever aqui. E vou até te mostrar um conteúdo. Vou pegar aqui no meu perfil um conteúdo que me gerou muito cliente. Tá. Basicamente, é você mostrar na prática. Então, essa estratégia que eu utilizo com os meus clientes, ou como eu fiz a minha cliente, sair desse perfil para esse, como eu fiz a minha cliente sair desse perfil para esse, ou resultado, porque esses conteúdos eles são muito bons para venda. Então, como eu fiz minha cliente sair desse resultado para esse? Então, é muito bom para venda. Esse conteúdo aqui, ele funcionou muito e me trouxe clientes bons. Que basicamente, porque seus posts não estão te gerando mais consultas? Então, eu peguei a dor daquele doutor, da doutora, que o post não está gerando mais consulta. E como corrigir isso com estratégia?
Então, eu coloquei muito a dor aqui. Você posta com frequência, você segue tendência, você entrega informação de valor, mas a consulta não aumenta. Por quê? Porque conteúdo sozinho não vende. Se o que você posta não comunica o seu valor, não importa o quanto você apareça, as pessoas vão continuar só olhando. E o que está faltando? Clareza de posicionamento, direção no conteúdo, estratégia para transformar atenção em desejo. O seu feed, ele está informando ou convencendo? Conteúdo técnico e frio educa, mas é a conexão que faz o paciente decidir te procurar. E o que precisa mudar? Para de postar para preencher o feed. Comece a postar com intenção e estratégia. Conteúdo que gera identificação. Provas sociais, frases que mostram o impacto do seu trabalho. Vídeos que criam desejo e confiança. O que acontece quando você acerta no posicionamento? A agenda enche, pacientes começam a chegar já decididos e seu conteúdo ele vira uma ponte, não só uma vitrine. Você quer entender qual exatamente o que está travando seus resultados? Me chama com a palavra estratégia. E aí eu gerei várias reuniões através desse post, mas esse post foi exatamente com foco de vender. Então eu peguei assim a dor da cliente, por que não está gerando mais consultas? Agora um porém aqui, eu não falei para a pessoa assim, como atrair seus primeiros pacientes. Porque eu não quero pegar a pessoa que não tem paciente, eu quero pegar uma pessoa que já tem paciente, que já tem resultado, mas que poderia ter mais, tá? Então, isso é bem legal. Então, deixa eu voltar aqui para o teu perfil. A tua estética tá bonita. Eu colocaria só mais conteúdos para trazer autoridade para você e para você associar algo na prática. Então, como você montaria uma estratégia de uma doutora? Como você faria isso? Então, trazer mais você, né? O teu trabalho, assim, o bastidor, né? De fato, o conteúdo bem focado ali em venda, de fato. E outra coisa que também é interessante é só, talvez, os serviços que você faz. Então, eu gosto muito de ter, acho que aqui em cima pode ter, eu tô vendo rápido, tá? Então, eu tô vendo rápido aqui o primeiro olhar que eu tenho. Mas eu gosto muito de ter no perfil quais são os serviços que você tem, ou explicando melhor o que o cliente recebe ao contratar o seu serviço de social media. Ah, ele vai ter uma reunião, ele vai ter estratégia de story, ele vai ter estratégia de posicionamento. Então, é muito legal que a pessoa chegue no seu perfil e já se dê conta do que ela vai encontrar. Então, esses posts aqui que eu tô falando são legais de você incluir no teu perfil. Tá bom? Sim, entendi. Obrigada. Nada. E vou olhar o da Sônia. Passa a lista, Brenda, para a gente também te acompanhar, te seguir. Ah, vou passar aqui, deixa eu colocar nos comentários. BrendaDias.mkt. Vou botar aqui nos comentários também. E aí vocês podem até olhar a estratégia. Eu falei aqui, e foi a estratégia que eu apliquei hoje, dos bastidores. Vocês vão olhar e vão ver um pouquinho na prática como eu fiz. Tá, Sônia, especialista em autoestima feminina. Sônia, teu foco é terapia. É É isso? isso mesmo. É. Tá. Aqui, o que é legal? Você ter um post sobre você. Deixa eu colocar aqui isso por escrito. Sônia, o que é legal ter aqui? Um post sobre você. Então, tá, quem é a Sônia? Até o estilo um pouco do que... Eu vou te mostrar o meu exemplo. Não é isso não. Então, para quem está chegando agora, eu vou me apresentar. Então, eu fiz um post me apresentando, falando um pouco sobre mim, meu trabalho, a minha experiência. Então, é legal que você tenha no teu perfil algum post falando sobre você. Pode ser um vídeo também, tá? Para a pessoa chegar aqui, Entendi. legal, então a Sônia, ela é terapeuta. Para a pessoa já ver de cara o que ela vai encontrar quando chegar no seu perfil. Então, é legal ter esse post sobre você. Outra coisa aqui, Sônia, o que seria legal no teu perfil? Você escolher uma cor de identidade do seu perfil.
Então, exemplo, se você for olhar aqui, cada post está uma cor diferente. Então, aqui está um amarelo, roxo, aqui está um rosa, roxo, laranja, amarelo, e acaba que não está tendo uma identidade. Então, o que é legal aqui para você construir esse perfil de forma mais estratégica também? Você fazer as cores suas. Então, a sua cor, a do teu perfil vai ser sempre, exemplo, vai ser, deixa eu pegar aqui uma cor, vai ser roxo e lilás, por exemplo. Então, o que é legal? Todo post ser roxo e lilás, porque aí fica uma identidade, entendeu? Então, por exemplo, até pegando aqui da Fernanda. Fernanda, se a gente for olhar a cor dela, é sempre aqui. O laranja, não é nem um laranja, é um laranja, basicamente, assim, um laranja. Aí a gente vê que tem, né, o bege. Então, se a gente for olhar, a gente já, o perfil dela praticamente está com essa cor. Tá vendo? É o verde clarinho, o laranja. No meu perfil, por exemplo, é sempre ali o dourado, né? Um begezinho e um preto, não é nem preto, é um tipo um cinza. Então, geralmente, eu sempre coloco ali nessas cores. Só para dar uma organizada, não precisa ser todo post igual, assim. Não precisa ser todo post, mas é legal ter essas cores. Então, eu definiria as cores. E story. Story. É muito legal que você consiga postar story falando mais. Igual você está fazendo aqui nesse vídeo, liberando o velho e recebendo o novo na sua vida. É legal, você está trazendo já no feed. E a gente pode trazer também essa comunicação nos stories. Vou colocar aqui, postar story. Então, assim, resumindo, Sônia, ajustando as cores do seu perfil para ficar sempre um padrão, tá? Então, vai usar sempre o roxo e lilás no teu perfil. Então, sempre usar as cores parecidas para dar uma estética legal para o perfil também é interessante. Fazer um post sobre você. Então, quem é a Sônia? Por que você talvez escolheu entrar na área da terapia? O que te motivou para a pessoa se conectar com você e postar mais stories, Beleza. tá bom? Então, não vou conseguir mais analisar outros perfis por causa do tempo, mas eu queria abrir aqui para a gente entender se tem alguma dúvida em relação aos stories, ao que a gente falou. Todo esse material eu vou passar para Max, passar para vocês, desde o mapa mental, que ficou cheio de coisinhas aqui, mas aí vocês vão entender que vocês estavam aqui comigo, então vocês vão entender assim, cada ponto. E vou também passar todo esse PDF aqui para vocês, para a gente lembrar. E a ideia é o seguinte: saiu daqui, qual é o nosso plano de ação? Deixa eu abrir aqui. Qual é o nosso plano de ação depois do nosso encontro de hoje? Amanhã, já aplicar alguma estratégia de story daqui. Show! Clara Elizabeth, manda aí seu link. E meninas, alguma dúvida? Eu quero agora ouvir vocês. Alguma dúvida? O que vocês acharam do nosso encontro? E antes de sair, depois a gente vamos tirar uma foto primeiro. Vamos tirar uma foto primeiro antes que todo mundo saia, que já são 9h50, vamos fazer uma foto. Quem puder abrir a câmera, eu vou ficar muito feliz. Só pra gente fazer a nossa foto. Estão abrindo a câmera. Inclusive, quem quiser também postar lá no Instagram, vai ser legal. Vocês querem tirar para postar no Instagram? Já colocar que estão 9h50 da noite estudando, fazendo acontecer. Isso gera movimento. É sempre bom. Inclusive, uma estratégia que eu uso também muito no Story é mostrar sempre movimento, estudando, indo para evento. Isso dá muita autoridade também. Eu vou então fazer o seguinte: eu vou colocar o slide bonito, que aí vocês tiram foto e me marcam lá, e eu vou repostar. Deixa eu botar a foto de capa, que aí fica melhor. Vamos tirar foto?
Foi? Foi, acho que foi, Fernanda, foi, show de bola. Então, agora vamos abrir para dúvidas. Temos dúvidas? Gostaram? Podem dar o feedback, gente. Agora é hora de vocês falarem. Já falei muito, já estou com sede. Brenda, eu amei tudo. Sobre só voltar só na parte da agenda, no caso, como se fosse, como fosse você, assim, no caso, né? Como que você até falou colocar em blocos e tal, mas como que colocaria essa parte, assim? Eu sei que tem um dia que seria a produção de conteúdo, aí teria alguns dias de prospecção de clientes, por exemplo, ativos, outros dias de atendimento do cliente, seria isso, fazer essa divisão, que acho que meu problema também é na parte de gestão, né? De gestão do tempo, assim, em si, né? Sim. Bom, você tem quantos clientes hoje? Hoje eu só tô com uma cliente e fazendo esse trabalho com a Max, né? Tá. Então, ó, eu vou falar hoje, uma social media trabalha comigo, às vezes ela pega 10 clientes. Tranquilo, tá? Tranquilamente. Mas por quê? Porque a gente conseguiu organizar uma estratégia. Então, vou botar aqui quarta. Então, o que que eu falo do bloco de tempo? Então, um dia da semana, você vai criar conteúdo para o cliente. Não pode criar conteúdo todo dia, até porque se a gente está falando ali de um cliente, a ideia é, exemplo, terça-feira é um dia mais tranquilo, então vai colocar terça-feira criar conteúdo. Em um dia, você consegue fazer conteúdo para o mês todo, um calendário de um mês, tá? Isso estou falando só da copy, tá? Do texto, não estou falando de arte, estou falando de texto. Se você tiver, isso serve para todo mundo ter social media. Se você tiver mais clientes, às vezes o que que a gente faz aqui? A gente coloca terça-feira conteúdo. Aí de manhã pega um cliente, de tarde pega outro cliente para fazer o mês todo. Aí olha a data comemorativa, olha o que que a gente precisa colocar na estratégia, no calendário. Aí beleza. Aí na quarta-feira você cria arte também? Ou tem alguém que cria ou não entrega a arte? Como que é? Sim, tem feito arte também. Arte e vídeo. Então, basicamente, terça cria conteúdo do mês todo e na quarta-feira, arte e vídeo. Tá? Aí pode ser semanal, para ficar mais tranquilo, não fazer do mês todo as artes e vídeos. Em relação à prospecção, o que eu gosto de colocar? Todos os dias. Então, prospecção de cliente, vai ser 1 hora por dia, exemplo. De manhã. Então, todo dia, 9 horas da manhã, exemplo, tá? Prospecção. Então, se a gente for olhar assim, basicamente, a gente só terça e quarta, a gente vai focar na parte operacional do cliente, de organizar tudo para deixar tudo já organizado. E fora isso, a gente vai responder o cliente durante a semana, normal. E todos os dias a gente vai prospectar o cliente. Às vezes, a gente só fica um pouco atolado com as tarefas de social media quando a gente não consegue organizar a rotina. Mas quando a gente para e organiza, fica mais tranquilo. No meu caso, eu tenho um volume grande de clientes, eu tenho time. Então, eu faço a mesma coisa, só que aí eu organizo um dia para reunião. Como eu tenho muitos clientes, eu faço muitas reuniões. Então, eu coloco sempre que segunda-feira é meu dia de reunião. Então, segunda-feira eu fico o dia todo em reunião. E aí, nos outros dias da semana, já fica mais tranquilo. Entendeu? Então, basicamente, é assim que eu organizo e indico organizar. Então, um dia para criar conteúdo para o mês todo, outro dia para já entregar, e sempre com antecedência. Gente, não existe social media entregar post de um dia para o outro. Se fizer isso, vai ficar muito sobrecarregado, não vai conseguir pegar mais cliente, vai cobrar pouco por cliente porque não vai gerar tanto resultado. Social media tem que entregar com antecedência. Então, basicamente, é assim que eu organizaria a rotina. E aí, claro, aí tá, se você é mãe, se você tem filho, aí você vai ajustar e adequar isso para tua rotina. Talvez não precise ser tão engessado. Todo dia 9 horas. Mas se você conseguir, é legal, porque aí você consegue ter uma constância. Então, Brenda, não consigo todo dia 9 horas. Mas a ideia é você ter meta de 1 hora por dia de prospecção. E aí você vai ajustando no melhor horário que conseguir. Tá bom?
Beleza, perfeito, Brenda. Muito obrigada. Nada, mais alguma dúvida? Então, acho que não. Então, meninas, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, brendadias.mkt, eu sempre posto muito conteúdo de marketing, vendas, negócios, e vai ser muito interessante, muito legal ter vocês por lá. É um grande prazer mesmo. São quase 10 horas da noite e só tá aqui quem gosta muito, quem quer muito fazer acontecer e ter resultado. Então, vamos para o nosso desafio 10K, que a maioria aqui quer bater os 10 mil. Vamos lá, foco, disciplina, que a gente consegue. Não precisa ser um caminho perfeito, fazer tudo perfeito e não errar. A questão é a gente não parar e não desistir. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Muito Então, obrigada. obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.